Bem-vindos a mais um podcast da Alesp. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre consumo e também sobre uma iniciativa do Procon aqui de São Paulo de ofertar cursos e palestras, inclusive cursos à distância, para estar sempre ali atualizando, ensinando o consumidor e também outras pessoas, até fornecedores também. Então a gente recebe aqui o Marcelo Neves, que é supervisor de estudos e pesquisas do Procon São Paulo, para dar detalhes de todos esses cursos e palestras que estão sendo ofertadas pelo Procon. Marcelo, obrigada por participar aqui com a gente. Nós agradecemos o convite, Nani, e bom dia a todos. Bom, Marcelo, eu já vou pedir para você fazer para a gente um panorama geral, né, de quais são os cursos que vocês estão ofertando, qual que é a plataforma, essa parte talvez um pouquinho mais burocrática, né, dos cursos. Ok, exato. Olha, a Fundação Procon, todo mundo conhece pela parte fiscalizatória. Sim. E a parte também do atendimento nas delegacias e nos postos de atendimento do Poupa Tempo, né? Que nós já trabalhamos muito tempo a respeito. Hoje em dia a gente está mais direcionado à delegacia e sim, pela questão digital também, né? Pelo nosso aplicativo. Nós temos também a parte da educação para o consumo, então não é só a parte da fiscalização, do atendimento na Fundação Procon, nós temos a educação para o consumo. Na nossa diretoria, nós ofertamos ao público em geral, aos consumidores e aos fornecedores também, diversos cursos e palestras. As palestras, Nani, nós temos orientação financeira. Essa palestra de orientação financeira, nós trabalhamos com as dicas referente o quanto que a pessoa recebe, não é? Qual é a questão do valor, como ela vai tratar esse valor que ela recebe, não importa se ela é pensionista, se ela é beneficiária do INSS, qual o valor que ela recebe. Com esse valor ela vai poder fazer o quê? O seu orçamento doméstico e saber direcionado dentro dos seus interesses de consumo, de melhor forma que ela tem de poder distribuir esse dinheiro nas suas vidas, nas suas necessidades, ok? Bom, achei até importante isso que você falou, né? Porque a gente recebeu aqui também no podcast recentemente o secretário Fábio Prieto, né? Que está, o Procon está, né, subordinado à pasta, e ele falou muito sobre esses dois lados do Procon, né? Que o Procon não é só para punir, ele também é para educar, e você está trazendo justamente essa parte da educação do Procon. Então você falou um pouquinho da palestra de orientação financeira, né? Mas também tem um curso muito importante que vocês ofertam, que é justamente para que o consumidor ele tenha ali, ele saiba o que está, né, no Código de Defesa do Consumidor. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do conteúdo que vai ser ensinado durante esse curso, porque a gente sabe que a nossa legislação é uma das mais, né, atualizadas do mundo. Então, até queria que você falasse um pouquinho sobre o reconhecimento internacional, enfim, do nosso Código de Defesa do Consumidor. Sem dúvida, Nani. Nós temos a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, a lei mais moderna que nós temos aqui no país em relação de consumo e que está no mundo também. Ela usou a expertise de legislações da Europa, não somente aqui do Brasil, de outros países também, e desde 91 ela vem atendendo com maestria todas as necessidades que nós consumidores brasileiros precisamos. Então, qualquer caso que você tenha, que você imagine, a gente vai trabalhar com o Código de Defesa do Consumidor. Então, a questão das garantias, que é muito importante, como nós tínhamos conversado anteriormente. Na parte do código, ele diz que é a obrigatoriedade do fornecedor de ele informar o consumidor sobre as características, a qualidade e preço dos produtos e serviços. É uma obrigatoriedade. O consumidor tendo a informação, ele pode ter um outro direito, que é a questão da escolha. Ele fazer a sua melhor escolha naquilo que ele deseja ou não fazer a aquisição de um produto ou serviço. Com base nisso, nós temos casos práticos que nós levamos na palestra de Direitos Básicos do Consumidor, que ela é ofertada mensalmente, de forma gratuita, que lá nós explicamos ao consumidor quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, em que sentido? Que ele também tem que ficar atento naquilo que ele deve pedir, uma nota fiscal, não é? Exigir o certificado de garantia, ler o contrato, que isso é importante, porque é uma forma de autodefesa, né? Na questão da autodefesa, ele também, com base nisso, ele pode estar exercendo os seus direitos. Achei até interessante que você falou, né, essa questão de ler contrato, porque hoje em dia ou a gente assina ou aceita termos que as pessoas nunca leem, ou às vezes só bate o olho. Quais são os outros pontos, eu acho que vocês percebem, que hoje talvez seja uma maior, não vou dizer deficiência, mas assim, a maior dificuldade que o consumidor enfrenta, ou a maior dúvida que o consumidor tem, que ele às vezes tem como direito e não sabe?
Entendo. Nani, o mercado de consumo ele é muito dinâmico e a cada momento, né, os fornecedores estão ofertando vários produtos e serviços, ou de natureza material, e hoje nós sabemos pela implementação dos meios digitais, diversos produtos na questão da internet. Então eu vejo que um dos maiores problemas e as dificuldades que o consumidor enfrenta é a oferta de produtos via os meios digitais. Então nós vamos considerar, pode ser até via WhatsApp, pode ser o Facebook, pode ser do Instagram, no geral, né? E pelos sites também. Infelizmente, existem produtos que não há o cumprimento da oferta, produtos com má qualidade, dificuldades também do consumidor que comprou pela internet de fazer o cancelamento, né, que é o prazo de 7 dias, é um direito do consumidor, que ele tem o direito à reflexão numa sociedade de massa, onde que você 24 horas por dia você é bombardeado na compra pela internet, fora do estabelecimento comercial, o código dá esse direito para o consumidor pensar, fazer sua reflexão. Eu preciso desse produto? Porque, como nós sabemos, boa parte das aquisições do meio digital, numa sociedade de consumo muito acelerada, é por impulso. E, posteriormente, ele entra num site que ele só vai comprar um produto e, a partir daí, começa a vir um bombardeado de várias ofertas, né, Nani? E ele passa a adquirir. Quando ele vê, ele já estourou o seu orçamento doméstico, comprou produtos que ele não tinha necessidade, ele também pergunta, que eu vou fazer com isso? E aí, qual o complicador? Ele tem um problema no seu orçamento doméstico, passa a ser uma pessoa endividada, que tem lá um reflexo na sua vida familiar, e também na sua vida pessoal, psicológica, né, nesse contexto, de comprar e produzir serviços. Então isso é importante, e o que eu vejo que a dificuldade hoje é o mundo digital, essa separação entre o presencial e o digital, que está muito imbricado na vida hoje do consumidor, né? Eu acho que eu, ou você, qualquer outra pessoa, dizer assim, a gente vive 24 horas por dia ou no WhatsApp, sendo bombardeado no SMS de compra, de vários apelos. Então, sabedor quais são os seus direitos, como você faz o seu controle de natureza comportamental, acredito que o consumidor, no geral, ele possa minimizar os riscos, né? Principalmente, né, como nós tínhamos conversado anteriormente, a questão das bets, né? Que infelizmente, né, não só a parte da Secretaria da Justiça, a Fundação Procon e tantos outros órgãos têm se atentado a essa situação hoje, né? A gente percebe pela leitura do jornal que pessoas que são vinculadas à Bolsa Família, não é? Outras pessoas que também têm outros valores de renda, né? Que o mercado no Brasil é muito amplo de oferta de crédito, têm utilizado das bets para fazer jogos e apostas. E nós sabemos que não são jogos e apostas ali, é um produto, serviço que você está consumindo. Até achei interessante essa questão das bets, né? Porque tem uma discussão muito grande hoje em dia se elas vão ser legalizadas de certa forma, não vão. O presidente já falou que ele poderia, se não der certo, ele pode voltar atrás. Então tem ali uma dificuldade de entender esse mundo das bets. Enquanto isso, as pessoas continuam usando essas plataformas, continuam fazendo ali as apostas, né, enfim. Okay. E a gente fala um pouco sobre esse tema, o Procon já tem se debruçado um pouquinho sobre o tema do superendividamento, né? Então isso também é um tema que vocês acabam tratando em palestras e cursos, porque especificamente sobre as bets é um pouco mais complicado diante dessa indefinição. Mas sobre o comportamento das pessoas que buscam uma bet, isso vocês também tratam nesses cursos ou palestras? Sim, exatamente, né? Nós trabalhamos de forma direta e até indireta pelo fato que numa sociedade de consumo e pela questão do aumento do apelo, o consumidor ele tem que ter o maior número de informação, né, para que ele possa fazer sua melhor decisão. Então nós temos uma palestra que trabalha a questão comportamental, que é a armadilha do consumo, que vai trabalhar com a psicologia comportamental. Como que o nosso cérebro funciona em vista das ofertas que tem aí pelo mercado. Um exemplo, a gente trafegando num shopping, alguém está olhando uma vitrine, de repente mais outras pessoas vão naquela mesma vitrine para saber o que foi que está ali acontecendo, né? Então esse é um exemplo simples que nós fazemos, vamos dizer, instintivamente, é uma questão então comportamental. não é, às vezes eu tô lá vendo uma vitrine e junta a gente, não é porque de repente a loja ficou interessante, não, é porque justamente eu tava lá
E aí as pessoas, instintivamente, como você disse, elas aparecem lá então para ver o que eu tô vendo também. Sim, perfeito. Isso acontece também na parte das bets, na parte do meio digital. Ele faz com que você é induzido a você querer aquele produto sem ter a real necessidade. Aqueles produtos pequenos, às vezes, que ficam também no caminho do caixa, isso entra também nesse tipo de armadilha? Podemos sim, nesse contexto, né? Você vai perceber que ou num supermercado, normalmente os produtos de maior preço, de maior valor agregado, eles estão na primeira vista. Os valores, os produtos de menor valor agregado, os mais baratos, né, popularmente dizendo, eles estão nas últimas prateleiras. Na frente do caixa, sim, você vai ter a parte de produtos de saída rápida, né? Chocolates, tudo em vista da questão de açúcar e gordura, né? É o que mais nós gostamos de consumir e é o que mais se vende, né? Que são os ultraprocessados, que também há um complicador no mercado de consumo, né? Já que nós estamos caminhando aí questões de natureza climática, mas também vinculados àquilo que nós vamos comprar, né? Que é a questão da nossa saúde, né, Nani? Eu queria até voltar um pouquinho na questão, né, dessas compras digitais, porque a gente sabe que tem sido aí, é um mundo, né, para se entender. E vocês também têm uma capacitação que faz parte do projeto Saber Consumir, que é voltada a educadores, justamente para tratarem esse tema. Então, na verdade, minha pergunta ela tem dois lados, né? O primeiro esses educadores também vão conseguir entender, tratar esse tema da questão do ambiente digital com crianças, jovens, adolescentes e, ao mesmo tempo, também queria saber se essa capacitação, ela mostra a importância de trazer o tema do consumo para as escolas, para os jovens, se é importante, então, que a gente esteja conversando com essas pessoas desde cedo para que elas estejam mais atentas na hora de consumir e não consuma desse jeito como você trouxe diversos exemplos, né? Consumir por impulso. Ah, ok. Sem dúvida. Na parte de educação para o consumo, nós temos o projeto Saber Consumir, que desde 2012, inicialmente nós fazemos a capacitação da escola formal, que é uma escola municipal, estadual. Nós ampliamos, Nani, para a parte dos educadores. Então, em todo o local que a pessoa tem interesse de saber sobre educação para o consumo, como você deve consumir, como que as influências do consumo na sua vida, e também nós sabemos na questão até da violência, né, há estudos a respeito disso, né, que a sociedade que nós estamos é uma sociedade capitalista. O Brasil é um país que tem grandes necessidades, é um país considerado pobre, né, nesse outro sentido, há uma dificuldade de informações e com base nisso o projeto Saber Consumir ele vem trazer instrumentos para que o educador ele possa trabalhar a questão do consumo. No conjunto dele, que são vídeos e materiais, nós temos materiais impressos que refere-se ao manual do multiplicador, que a gente considera o projeto Saber Consumir, que a pessoa possa multiplicar os ensinamentos, né? Das capacitações que nós realizamos, Nani, nós já capacitamos educadores que trabalham com a questão do meio ambiente. Né? Quando eu citei o Bolsa Família, também nós capacitamos educadores que trabalham no CAD Único, né? Que é vinculado aos CRAS, né? O Centro de Referente de Assistência Social dos municípios também, a questão do consumo, como você direciona os seus gastos, os seus valores, né? Na questão de consumo, também pega a informação nos direitos básicos do consumidor, quais são os seus direitos com o produto que você comprou, que ele veio com defeito, ele veio com vício, qual o prazo que você tem de troca, na questão contratual também, que faz parte do Código de Defesa do Consumidor, e na parte do projeto Saber Consumir, na questão escolar, formal, como de educador, o material ele é bem flexível, tá? Então o professor, né, em conjunto com o aluno, pode estar criando materiais. Então nós damos exemplo. Numa feira de empregos, ele pode estar relacionando a questão de consumo, na questão do meio ambiente, as mudanças climáticas. Numa aula de geografia também ele pode colocar o código dentro da sala de aula, né? Que como nós falamos, todos nós somos consumidores. Sim. Então nessa parte do trabalho do projeto Saber Consumir, ele veio antes da Base Nacional do Curricular Brasileira, né? Então lá você te informava que seria de forma transversal você trabalhar com a educação financeira, educação para o consumo. Mas hoje em dia o imbricamento já é direto. Então tudo se refere à questão do consumo, né? Em vista da nossa saúde, a questão da saúde e da segurança. Então esse é o foco que tem do projeto Saber Consumir.
e nós fazemos capacitação para educadores. Não trabalha direto, então, com as crianças. Vocês têm o conteúdo que vocês oferecem para esses educadores, a capacitação, mas não necessariamente tem esse tema voltado para trabalhar nas escolas. Vocês vão também até as escolas? Como é que é? O projeto, Nani, ele é direcionado para o educador, né? Tá. Com base no material, ele pode utilizar, porque nós sabemos que os educadores e os professores da rede municipal, estadual e também particular, que o projeto cabe muito bem, ele tem diversas dificuldades de colocar projetos. Então, esse é mais um instrumento que ele tem para trabalhar com consumo dentro da sala de aula. Então, nós nesse projeto não atendemos diretamente o aluno, mas sim o educador. Mas, na parte da educação para o consumo, a nossa diretoria, a Fundação Procon, atende diversos públicos, não só jovens, nós também trabalhamos com idosos. Então, nós temos uma oficina do idoso. Essa oficina do idoso é direcionada, uma oficina muito prática, e tudo que nós trabalhamos, os casos, são das experiências que nós tivemos lá no atendimento do PROCON, não é? Porque nós temos, há quanto tempo? Estamos próximos dos 50 anos, calcule, nós temos diversas situações que acontecem diuturnamente, usamos essa parte prática para instruir, educar o consumidor para que ele não possa cair nessas armadilhas, nessas situações que implica. Nós sabemos aí pela mídia, nós percebemos a parte da sua segurança psíquica e também financeira. Não só financeira, a psíquica sim, né? E dessa questão dos idosos, qual costuma ser ali uma dificuldade que eles têm? Tem a ver com também o ambiente digital, ou eles acabam tendo muita dificuldade ou problemas no mundo real, né, no mundo físico? Perfeito, Nani, uma excelente pergunta. Porque a questão do idoso, em questão geracional, o que acontece? Não só no Brasil, em outros países do mundo, não houve a chamada alfabetização digital, né? A tecnologia, ela é um grande fetiche, como o pessoal fala, e todo mundo entende que ela resolve todas as questões. Não, ela é um instrumento. E ele precisa ser trabalhado mediado. Infelizmente, o público idoso, até vamos dizer assim, os jovens também, que normalmente eles mais consumem, eles são usuários, eles não produzem conteúdo. E do idoso, qual é a grande dificuldade? Vem a tecnologia, ele não tem a alfabetização específica, isso acontece muito no Brasil, infelizmente, naquela condição que eu expliquei, educacional, e com base nisso ele não tem acesso, ele também pode ser, além de não saber qual é a informação, analisar essa informação se ela é verdadeira, né, que são as chamadas fake news, que infelizmente acontece até no mercado de consumo, né, que, vamos dizer, é um fenômeno que acontece em todas as áreas, e com essa falta de alfabetização midiática, informacional, ele pode receber fraudes, golpes, né? Aí, nesse ponto, nós temos uma outra palestra que também aborda essa questão do mundo digital, né? É uma palestra que é vinculada, também a gente oferta mensalmente, é gratuita, que é a parte de relações na era digital. Essa palestra, né, são relações e consumo na era digital. Nós abordamos a questão dos dados, como eles trafegam. Então, você deve ter entrado no site, que você fez uma consulta no navegador, né? E lá, de repente, vem um monte de ofertas para você totalmente vinculada. O outro ponto, todo mundo já deve ter ido em algum local que o pessoal pede o CPF, assim, respeito. Por quê? Porque a questão dos dados, os dados sensíveis do consumidor hoje, eles são muito importantes para as empresas, né? Que nós estamos numa sociedade de consumo. Para isso que entra a questão da alfabetização midiática e informacional, para que o consumidor fique atento e não caia em golpes e fraudes, né? Que é alguma coisa assim de bilhões, né? Nos últimos valores, né, Dani? É muito complicado. Tem aquela questão, né, de clicar num link que parece que é do correio ou parece que é de algum site muito importante. Você vai lá, clica e os dados, o que tem ali, eles conseguem capturar, né? Isso daí é um link isca. E aí você também falava da questão dos dados sensíveis. Hoje em dia a gente vai em farmácia e parece que é obrigatório, do jeito que eles te atendem lá, parece que é obrigatório dar o CPF para poder fazer a compra na farmácia. Na verdade, não. Se você quiser se recusar, o Código de Defesa do Consumidor, ele também garante isso, né? Que você não precisa passar esse tipo de documento. Exato. Você tem, pela Constituição
brasileira, você tem seu direito à sua intimidade e à sua privacidade. Tanto que há pouco tempo o próprio Supremo já declarou que os nossos dados eles estão de natureza constitucional. O Código já informava a respeito disso. Lá no seu artigo 43 de banco de dados, ele já indica que todos os dados que você passa para um fornecedor, ele precisa ter um fundamento, né? Dado sensível, aqueles específicos que você, sobre religião, não é? A orientação de natureza sexual, né? O time que torce, são dados aí subjetivos. Então, esses dados sensíveis não deveriam compor nenhum cadastro de consumo. Na questão do CPF que se pede, também são dados que você está oferecendo e, como nós sabemos, a internet, de forma geral, o que é chamado na nuvem, os computadores estão de uma forma assim tão ampla que ele tem como fazer relações muito diretas de quem é aquela pessoa, né? Ele tem como de um dado anônimo indicar assim, aquela pessoa necessita daquele produto, que também vinculado tem aí a inteligência artificial que trafega diversos quantidade de dados e cria perfis de consumo. Então, como você bem falou, não há necessidade, né? Nós compramos, nossos avós compravam numa padaria tudo, né? Nos chamados secos e molhados, e ninguém pedia, onde que você mora? Qual o seu CPF? Não tem. Então, é uma questão, infelizmente, também vinculada à questão cibernética, né? Dos crimes cibernéticos, e isso é uma necessidade de todos os órgãos públicos, dos governos municipais, estaduais e federais, de trabalhar. Isso é uma questão mundial, não se afeta apenas o Brasil, viu? Bom, eu queria passar para um outro curso que vocês também estão ofertando, que é o Discriminação Racial nas Relações de Consumo. Então, o que vai ser discutido, o que é trazido nesse curso para quem for fazer? Esse curso, ele veio de um pedido na questão do enfrentamento do racismo como um todo na relação de consumo. Até aproveito aí, nós estamos com uma pesquisa no ar, que aí os consumidores, os cidadãos podem estar lá nos ajudando a preencher essa pesquisa, está no nosso site a respeito disso, né? Nós temos diversos setores lá na parte da Fundação Procon, na Diretoria de Estudos e Pesquisas, e uma delas trabalha com pesquisas comportamentais e a outra também com publicações. Então, na parte da nossa escola, ela é bem completa, o consumidor vai receber diversas informações, ou de pesquisas comportamentais, sobre o valor de produtos, cesta básica, também na parte de publicações. Esse curso, nós utilizamos para capacitar os funcionários referente não só os funcionários, também a parte dos PROCONs municipais, ele foi para esse direcionado. Esse curso trabalha com a questão que nós sabemos, que é a questão do racismo estrutural, que permeia toda a nossa sociedade e também numa sociedade de consumo, também essa questão é uma questão muito próxima, né? Então, dos últimos resultados que nós temos, sim, pessoas que se sentiram diretamente discriminadas no ato de consumo. A gente percebe também que tem outros relatos, né? Você abre o jornal diuturnamente, infelizmente ainda é um tema que existe, né? Na questão de discriminação, ou pode ser em qualquer ambiente, mais direto na questão de consumo, né? Isso acontece. Esse curso, ele está sendo ofertado dentro do PROCON racial. Então, são empresas que têm interesse de trabalhar com a temática sobre o enfrentamento das questões de racismo, ele pode fazer esse curso, né, em vista do PROCON racial. Também tem as informações na página do PROCON sobre o PROCON racial, que é uma outra forma que o PROCON também enfrenta, não só a discriminação, mas todos os direitos do cidadão, né? Todos nós somos consumidores. A gente vira e mexe e acaba sabendo de casos muito tristes de pessoas que são retiradas de lojas, não são bem tratadas numa loja só por causa da questão da cor da pele. Então, isso também é tratado, é uma capacitação não só para o consumidor quanto por fornecedor, né? E isso também é tratado para que isso não ocorra dentro das lojas, né? Também é uma relação ali de consumo? Ah, sim. Você percebe, o Código de Defesa do Consumidor, quando vocês tiverem um convite, vocês podem fazer a leitura em todos os seus artigos, ele diz lá a questão da harmonização nas relações de consumo. Ele já remete à questão da nossa Constituição, que não há discriminação de qualquer natureza, ou por questão de cor, de raça, de origem, né? São atos, são crimes, né? Tem esse grande ponto. Na parte da fundação, a questão ambiental, a questão vinculada à orientação
sexual, discriminação nessa ordem, discriminação também racial, a gente trabalha porque é a questão de relação de consumo. E isso tem um imbricamento que vai o quê? Liga a questão da saúde da pessoa, né? Nós sabemos, a partir de um ato desse, contrário à lei, a pessoa passa a desenvolver diversos transtornos e distúrbios de natureza psíquica. Então nós trabalhamos sim nesse conjunto todo, porque numa sociedade capitalista de consumo, tudo que é vinculado está vinculado à questão de consumo, né? É que nós produzimos e consumimos, né? Essa é a base capitalista da nossa sociedade. E então você falou dessa parte Procon racial, né? Uma pessoa que tem algum problema como esse, ela pode ir para o Procon para denunciar uma empresa. Sim, na página do Procon você abre o nosso site e você tem não só a parte de atendimento para outras questões, mas também você tem a parte do Procon racial, que você possa fazer a sua denúncia também. Né? Não só aqui na parte do Procon, como é questão de consumo, mas esse tema, né, que está próximo aí já para novembro, do Dia Nacional da Conscientização da População Negra, nesse conjunto também de você deixar em evidência, né, nós deixamos em evidência as questões de enfrentamento, não somente na questão racial, mas o outro também, que nós temos lá o protocolo, né, da mulher, também a respeito da violência contra a mulher, que são vinculados em ambientes de consumo, né? Isso que é importante saber, né? Todo que é local vinculado a consumo, o PROCON está atento em vista dessas demandas, sim, e a proteção como um todo. Você deu um exemplo, né, também agora há pouco, sobre como vocês criaram um curso para idosos com experiências que vocês têm no atendimento do PROCON. Então, esses cursos no geral que vocês criam, as palestras que vocês trazem, são todas pensadas a partir dessa experiência? Como que vocês têm essa ideia dos cursos? Ah, sim. O PROCON, vai completar 50 anos, nós passamos por diversas situações de natureza econômica e todo dia o consumidor ele nos procura. E trabalhamos esses relatos das suas dificuldades. E a partir daí, nosso banco de dados, que também está aberto à população, nós temos lá na página do PROCON, vocês vão perceber, PROCON em números. Então você tem o cadastro de reclamações fundamentadas. Por exemplo, você vai comprar um produto ou serviço, você entra no site do PROCON, você vai perceber se essa empresa, se ela já tem questionamento. Nós estamos falando de fraude, nós temos lá uma parte, evite esses sites, não é? Porque a parte de fraudes, elas são diuturnas, 24 horas por dia. Nós temos toda essa experiência que nós temos do relato dos consumidores, nós usamos com base na criação, atualização dos nossos cursos e palestras, né? Também os casos que envolvem também a questão do fornecedor, ou seja, ele também, ao colocar um produto ou serviço no mercado de consumo, ele também precisa saber, dentro da armação de consumo, quais são os seus direitos e o que o código preconiza, né? O que o código ensina. Então eu digo assim, para o fornecedor é importante que o código, ele é uma lei que auxilia as duas partes, tanto o fornecedor, tanto o consumidor. E hoje em dia, em vista da mudança da sociedade, nós temos o empreendedorismo, né? E dentro do contexto do empreendedorismo, ou dos influencers, você tem a obrigatoriedade aqui no Brasil de utilizar o Código de Defesa do Consumidor. Então é importante, é necessário que ele conheça aquilo que informa o Código de Defesa do Consumidor. Então é essa base que nós temos de experiência, o nosso banco de dados, né? Imagine aí, quase 50 anos de atendimento, com certeza teve muito tema, né? Isso é verdade. E o código, como te falei, já é uma lei moderna, ela não precisa de adaptações. Nós tivemos várias mudanças na parte legislativa, como aqui nessa casa, mas sempre no intuito da melhora, né, da melhoria das relações de consumo. Porque o código, com uma legislação básica, primordial, ele supre diversos tipos de entendimento e dá uma segurança, uma garantia ao consumidor, ao cidadão, naqueles dois aspectos que eu tinha comentado, a questão da saúde e a questão do seu bolso, a questão financeira, que também é muito importante. Bom, tem alguns cursos, algumas palestras que quando essa entrevista for ao ar já vão ter as inscrições encerradas. Mas eu queria saber então, qual que é a frequência desses cursos, dessas palestras? Talvez a pessoa vai entrar lá no site, vai ver que a inscrição já está encerrada, mas ela vai abrir de novo? Sim. Olha, o que é importante, as nossas palestras elas são gratuitas, elas são ofertadas mensalmente, nós temos online e presencial. No online, a pessoa pode ter a oportunidade de assisti-la pelo tablet, pelo celular, não é? E pelo computador, ou seja, dentro da sua vida moderna e de correria, mas ele tem que ter uma pausa para o seu descanso, a gente aconselha que ele faça
faça a sua inscrição e assista às nossas palestras, né? Para esse mês de novembro, a gente tem a programação de fazer uma palestra às 17 horas e 30, para a gente ver esse movimento de pessoas voltando ao seu local de trabalho, usando um meio móvel, que é o celular, que ele também possa se informar a respeito disso, né? Do seu código, que ele vai ouvindo, né? São todas produzidas também e apresentada pelos nossos colegas especialistas da Fundação Procon. Bom, então para quem está ouvindo a gente, entrou lá no site, viu que a inscrição, por acaso, está encerrada, volta mês que vem que vai estar aberta de novo. Isso, já fica atento, porque as palestras, elas sempre estão com oferta permanente. Todas são ofertadas, né? Nós temos, né, ilustrando, orientação financeira, direitos básicos, armadilha do consumo, a de relações na era digital, né, que foi informado. Essa palestra, outra, a gente tem do protocolo, que é uma apresentação do protocolo Não Se Cale, que é violência da mulher em bares, boates e restaurantes, né, em outros locais também. Elas são feitas mensalmente. Então, assim, consulte a página da Fundação Procon também diuturnamente, porque não só a parte de notícias que você terá, você também tem a parte de você ter acesso ao curso, né, do EAD, que nós vamos conversar, e também as palestras mensais gratuitas. Esse EAD, então, especificamente o EAD é o Código de Defesa do Consumidor, o Discriminação Racial. São os dois cursos EAD, né? Isso. Ao público em geral, nós estamos ofertando o Código de Defesa do Consumidor. É uma primeira versão do código, né? Está sendo ofertado até o final do mês. Sim, nós posteriormente vamos ampliar para novas vagas, então a pessoa até o final do mês é um curso de 6 horas. Esse é direcionado ao público em geral, são 6 horas a capacitação. Lá você vai ter um farto material de natureza escrita, que você pode ter da base daquilo que nós conversamos, né? A vantagem que o aluno, o professor, né, o fornecedor tendo acesso a esse curso, ele vai poder aprender sobre o código. O discriminação, ele está vinculado ao Procon racial. Então, por enquanto, nós não temos ainda a oferta dele ao público em geral. É verdade, você já tinha dito isso. Isso, não se preocupa, nós ainda não temos. A gente, dentro da parte do EAD, como está uma plataforma em construção, nós temos interesse de atender curso direcionado ao fornecedor, né? Capacitar também não só a população, os PROCONs municipais, os PROCONs estaduais, né, que o PROCON de São Paulo é o que iniciou, né, nesse conjunto de aprendizado. De novo, aos 50 anos, né, próximo aos 50 anos. E sempre atento às questões que se surgem. E também a questão do meio ambiente. E também pretendemos, dentro do Código de Defesa do Consumidor, ampliar o projeto Saber Consumir, também na plataforma de aprendizagem e educação à distância, o projeto Saber Consumir. E de consumo e também meio ambiente. Bom, até aproveitando esse gancho aí que você falou de ampliar, né? Tem novos cursos que vocês estão estudando, que vocês estão prevendo talvez para ofertar, ou cursos ou palestras em breve. Quais são os próximos passos, então? Isso. Nós temos diversos encaminhamentos, diversas naturezas. Quando vem um tema que acontece, principalmente inteligência artificial, a gente trabalha com ele dentro das nossas palestras. A gente trabalha o tema, porque a inteligência artificial está vinculada em questões de natureza de fraude, de outros aspectos, né? Ela tem esse lado depois, considerando o tratamento dos dados. Posteriormente, a gente pretende fazer novas palestras vinculado à questão do EAD nesses temas que eu comentei, que é consumo e meio ambiente. Nós temos interesse do projeto Saber Consumir também, que ele esteja como disponibilidade para uma capacitação aos educadores, né? Também aos PROCONs municipais como um todo, de todo o estado de São Paulo, como eu falei, também de todo o Brasil, ampliando essa questão geográfica da informação para o consumo. Marcelo, era isso. Eu queria te agradecer aqui por explicar pra gente como é que tá funcionando e por dar mais informações. Até, olha, não fiz o curso, mas eu tô saindo daqui dessa entrevista com uma informação nova, que é a questão de que uma compra pela internet, ela pode ser devolvida depois de 7 dias. Isso, você trouxe pra gente, eu não sabia, agora eu já tô sabendo. Sim, né? Ok. Agradecemos em nome da Fundação Procon, todos os nossos colegas, muito obrigado aí pela oportunidade. Então consulte, por favor, o nosso site, aprenda o que é uma forma que você tenha de autopreservar a sua condição de consumidor. Exatamente.
Bom, esse foi então o podcast da Alesp de hoje. Marcelo Neves, que é supervisor de estudos e pesquisas do Procon São Paulo, contando um pouquinho sobre essa iniciativa do Procon de estar sempre levando informação também e capacitação, tanto para o consumidor quanto para os fornecedores aqui no estado de São Paulo, uma iniciativa que deve ser replicada aí. Até o próximo.